A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Queridos irmãos e queridas minhas irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É bom estarmos juntos, reunidos em nome do Senhor. A vida é missão. Eis-me aqui, envia-me. Invoquemos a presença da Santíssima Trindade, cantando. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Entre as tantas alegrias que recolhemos durante este ano, de missionários e missionárias que se doaram profundamente no anúncio do Evangelho, não podemos esquecer que no caminho, muitos de nossos irmãos e irmãs no mundo nasceram para a casa do Pai por causa do Covid-19, coronavírus, e de tantas outras endemias, perseguições e martírio. Vamos fazer esse momento de silêncio. Acendemos a nossa vela, a vela do nosso coração, a nossa alma. E um momento para invocarmos juntos o Espírito Santo entre nós. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Nossas famílias vêm Iluminar, os missionários vêm iluminar, os sacerdotes vêm iluminar, a comunidade vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Espírito Santo, sopro de vida, que faz novas todas as coisas, abre nossos corações às tuas inspirações, para que ao escutar e aprofundar tua palavra, aumente em nós o ardor missionário e o cuidado com a casa comum, nossa terra, e o amor a todas as suas criaturas, sobretudo cada pessoa criada à tua imagem e semelhança. Espírito de sabedoria, guia nossos passos nos caminhos da missão. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito,
e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O mês missionário pede que continuemos a vibrar no seguimento a Jesus Cristo e a levarmos em conta que a vida é missão. Toda pessoa batizada é convidada a colocar-se disponível à missão, respondendo diariamente: eis-me aqui, envia-me. Somos enviados a sermos testemunhas proféticas do Evangelho numa igreja sinodal em estado permanente de missão. O Papa Francisco insiste para que sejamos uma igreja em saída, defensora da vida, servidora e missionária, unidos a todos os grupos da novena missionária do Brasil. Rezemos juntos a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora, na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. Sexto dia, a vida missionária dos ministros ordenados. Neste sexto dia de nossa novena missionária, vamos rezar pela vida dos ministros ordenados em missão. A igreja é na totalidade um povo sacerdotal. Graças ao batismo, todos os fiéis participam do sacerdócio de Cristo. Essa participação chama-se sacerdócio comum dos fiéis. Na base desse sacerdócio e ao seu serviço, existe outra participação na missão de Cristo, a do ministério conferido pelo sacramento da ordem, cuja missão é servir em nome e na pessoa de Cristo cabeça, no meio da comunidade. O sacerdócio ministral difere essencialmente do sacerdócio comum dos fiéis, porque confere um poder sagrado a serviço dos mesmos fiéis. Assim, os ministros ordenados exercem um serviço ao povo de Deus pelo ensino, o culto divino e para o governo pastoral. Em seu recente documento, o Papa Francisco ensina que o modo de ser dos sacerdotes não é monolítico, igual para todos e em todos os lugares. E por isso é importante determinar o que é mais específico do sacerdote, ou seja, aquilo que não pode se delegar. E a resposta que ele nos dá é que existe algo que configura profundamente o sacerdote ao Cristo. É algo que somente aquele homem ordenado tem condições de realizar. Só ele está habilitado para presidir a Eucaristia. Assim como o Senhor ia ao encontro das pessoas, como um bom pastor, o presbítero é inspirado a agir da mesma forma. Se Jesus ia ao encontro, tocava e estava com os seus. O ministro ordenado é convidado a ir, a se encontrar e ficar com os seus, a agir por Jesus. Onde aí é interessante saber que muitos padres entendem que este estar com os seus é ir além das fronteiras de seu próprio país e servir ao povo de Deus em países e culturas diferentes. E este é a vocação missionária de tantos ministros ordenados. Em nosso país, existem mais de 25 mil ministros ordenados. Nesta novena, vamos conhecer o testemunho do Padre Lúcio Espíndola, da Arquidiocese de Florianópolis,
que viveu a missão em Guiné-Bissau durante 13 anos. Bom, nós vivemos em Guiné-Bissau, um país de primeiro anúncio do Evangelho. O povo guineense é muito acolhedor e é paciente, resiliente, é aberto a todas as culturas e religiões. Economicamente é muito pobre, não tem uma rede nacional de energia elétrica, praticamente não tem fábricas, vive-se do cultivo do caju e do arroz, plantio do arroz. São muitas as etnias que formam o povo guineense. Os cristãos em toda a Guiné são 10%, mas concentrados na capital. Então, no interior mesmo, são católicos batizados é 1%. Onde eu trabalhei é 1%. E 1% de evangélicos batizados. A catequese é realizada durante muitos anos para que chegue ao batismo de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Na missão todo mundo está ganhando. Primeiro o missionário está ganhando, né? Tá? Eu próprio realizei uma missão que se manifestou aos 13 anos no próprio seminário. E o padre que coordenava, orientava o retiro, meu primeiro retiro, ele disse que eu esperasse que Deus ia falar quando fosse a hora. E assim, com 9 anos de padre, fui trabalhar na Igreja Irmã, na Bahia, e com 29 na África. A missão também ajudou-me a conhecer uma cultura diferente, que vive do essencial, mais primária. Isso tudo enriquece. Para o país, porque conhecer Cristo torna a pessoa mais humana e mais divina. A riqueza de conhecer Cristo. Essa é o grande valor, é a grande importância. E depois também eles olham o lado social, onde quer que vamos, aqui onde estamos, vivemos, as regiões onde Jesus não é conhecido nem amado. Ele não tem limites. Começa dentro de casa, perpassa todo o Brasil, vai até os confins do mundo. E a nova visão sobre a missão que se tem hoje, missão de ambientes, né, não tira a importância de também ir aos países onde falta o primeiro anúncio da palavra de Deus. Façamos, portanto, de nossa vida uma missão, rezando pelas missões, ajudando economicamente quando podemos e, sobretudo, dando o nosso testemunho cristão onde nós estamos. Eis-me aqui, Senhor, para ser enviado aonde quiseres. A palavra de Deus ilumina nossa vida. Leitura do texto bíblico. 1 Pedro, do capítulo 5, versículo do 1 ao 4. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Exorto os anciãos que estão entre vocês, eu que também sou ancião como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que vai ser revelada. Tomem conta do rebanho de Deus que lhes foi confiado, cuidando dele, não por obrigação, mas de livre e boa vontade, como Deus quer.
não por lucro vergonhoso, mas com generosidade, não como donos daqueles que lhes foram confiados, mas como modelos para o rebanho. Assim, quando o Supremo Pastor aparecer, vocês vão receber a gloriosa coroa que não murcha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que diz o texto? Pedro se dirige aos anciãos, presbíteros. Novamente, desculpa. O que diz o texto? Pedro se dirige aos anciãos, presbíteros, dirigentes das comunidades cristãs para animá-los em seu ministério eclesial. Ele está em comunhão com eles, presbíteros como eles. Faz uma lembrança do ministério pascal de Cristo, mistério de sofrimentos e de glória. E sugere assim uma relação entre o mistério eclesial e os dois aspectos do ministério de Cristo. Apacentar o rebanho de Deus significa cuidar dele com carinho, preservar sua unidade, alimentá-lo com a palavra de Deus, atender a todas as suas necessidades, velar por ela, para evitar que se perca pelo caminho da perdição, não hesitando em arriscar a sua vida. Pedro não detalha as tarefas pastorais, preocupa-se antes em indicar as atitudes que os presbíteros devem adotar e as devem evitar, caso queiram cumprir bem sua missão. As atitudes que devem adotar são as da caridade pastoral e as que devem evitar são aquelas ditadas pelo egoísmo. O egoísmo impulsiona ao querer desfrutar, possuir e dominar. A caridade pastoral resiste a esses impulsos e suscita atitudes positivas, contrárias ao egoísmo. O que Deus quer dizer para nós? Eu sinto assim, no coração, quando eu escutei a palavra, que Jesus, ele veio aqui, ele nos ensinou o caminho. E quando ele veio, ele já escolheu os 12 apóstolos. Ele já foi ali mostrando que nós teríamos que seguir alguém. E esse alguém, hoje em dia, nos representa. O Papa é o maior, que ele dita as regras, ele dita o que vai acontecer, porque ele pega a inspiração direta de Deus. Deus inspira o coração dele diretamente e ele passa para cada um dos seus bispos, arcebispo, padres, até chegar em nós. Mas antes de chegar em nós, eu sinto que a presença do padre, que já tem lá como nosso pai, que ele está ali para cuidar da gente, não só como ovelha, mas como filho, como filhas, como irmãos, para sermos fraternos. Ele segue, ele colocou a vida dele para esta missão, para mostrar que ele aprendeu e que ele vai transferir tudo aquilo que Jesus veio aqui ensinar para a gente. E que ele vai estar rezando, ele vai estar nos mostrando o caminho, mas que nós também precisamos muito estar em sintonia com ele, rezando, orando por ele, dando apoio, escutando, porque, como diz o bom pastor, né? Ele fala e as ovelhas têm que seguir. Por quê? Porque ele é o nosso pai, ele está lá pegando a inspiração. Isso que me toca muito no coração. E ele é mais, às vezes ele não pode, um sacerdote às vezes nem é mais velho do que nós com idade, mas ele acaba sendo mais velho na sabedoria. Deus, ele é tão misericordioso para com cada um de nós, que você pode conversar com qualquer padre de qualquer idade, eles têm uma sabedoria e uma clareza no que vão passar para cada um de nós, que você chega com qualquer problema, você sai leve, porque é a inspiração própria de Deus. Então, eu senti muito isso nesse texto. Precisamos também estar sempre com os nossos sacerdotes, apoiando, estando em conjunto. Porque muitas vezes o sacerdote, ele está longe da sua família, e a família do sacerdote é a igreja, são os fiéis.
Então que possamos estar juntos com os nossos sacerdotes, orando por eles também, o incentivando e os apoiando também, para que eles possam cada vez mais ser fortificados com a ação do Espírito Santo, para que possam levar esse rebanho com muito carinho, com muito zelo. Também podemos perceber que Deus quer nos dizer que a figura do padre, ela deve ser caridosa, deve ter humildade e deve passar isso para os fiéis, que somos nós, né? E não só o padre tem essa missão de evangelizar, também como nós devemos ajudar o padre, rezando por ele, dando amor, dando todo o suporte, porque o padre é a pessoa em Cristo, né? Cristo enviou o padre para nos guiar como a pessoa de Cristo, né? E nós devemos, então, apoiar o padre, rezar por ele, dar todo apoio e amor. Vamos rezar também pelo nosso padre Antônio, né? Que é o padre da nossa paróquia. Eu acho que é muito importante o que todos falaram, né? Que Fátima falou, Elisete, a Ana. E assim, todo mundo na comunidade espera por uma pessoa como o padre, né? E muita gente às vezes não vai nem para a igreja, porque hoje quem vai celebrar vai ser uma irmã ou uma pessoa que serve, né? Não será o padre. Aí não vai na igreja, né? E eu acho muito interessante a gente apoiar as pessoas novas para entrar no sacerdote, né? Para serem pessoas como um padre, né? E são poucos hoje em dia, né? Eu acho muito interessante essa parte também. E para a gente orar muito para essas pessoas entrarem, né? E se tornarem padres, né? Eu acho que é uma parte muito importante, na verdade. O texto também ele nos mostra que tem funções que são somente do padre. Fazer a Eucaristia, uma vez falando com uma pessoa da igreja, ele falou assim, é a hora que geralmente nós recebemos ordem do Espírito Santo, mas é a hora que o padre ele dá ordem para o Espírito Santo, transforma-se em pão e água. Então é uma coisa muito forte, ninguém pode fazer, somente a presença do padre. Então você fala assim, nossa, eu estou comungando Jesus Cristo na hóstia consagrada, e muitas vezes em duas espécies, no vinho, mas se teve a transformação pela mão e pelo poder que Deus deu na mão do padre. Amém. Amém. Entendeu? Então, não é qualquer coisa, é um poder que Deus deu. Ele confiou aquilo ao seu filho, para que seu filho conduza seu rebanho. Por isso que nós temos que ter tamanho amor ao padre. Padre, tem muita gente que gosta muito de ser pedra. Esquece que o padre é vidraça, ele é vidraça, mas ele é a nossa vidraça. É através dele que Deus também vai nos olhar. Porque nós não só olhamos para Deus, mas Deus olha para a gente também através dele. Então nós temos que rezar para que o nosso Pai nunca caia, para que a gente não caia junto. Amém. 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 Que possamos então nessa novena pedir a Deus a intercessão maravilhosa do nosso querido bispo, Dom Frei Luiz, e o nosso querido Padre Antônio aqui da nossa paróquia, Nossa Senhora da Oliveira. Então vamos rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, para todos os padres, e em especial ao nosso querido Padre Antônio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim como o Senhor ia ao encontro das pessoas, como bom pastor, o ministro ordenado é convidado a fazer-se próximo dos seus. Em nome de Jesus, confiante, supliquemos. Senhor, escutai a nossa prece. Ajudai, Senhor, nossos ministros ordenados, para que testemunhem com a vida o que pregam por meio de palavras,
Desapegados do lucro, privilégios e poder, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Acompanhai, Senhor, os ministros ordenados, para que sejam presença viva de Cristo nas comunidades eclesiais missionárias. Cuide com amor do rebanho que lhe foi confiado, sobretudo dos mais pobres e abandonados de nossa sociedade, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Despertai, Senhor, no coração dos jovens o desejo de se tornarem missionários como ministros ordenados, configurados cada vez mais a Cristo, pobre, casto, obediente e decidido a doar-se aos irmãos com generosidade. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Compromisso com a vida. Conhecemos alguns bispos, padres e diáconos, uns mais próximos a nós, outros nem tanto. Sabemos que eles não precisam agradar a todos, mas precisam de nosso apoio e cooperação. São homens com suas qualidades e suas fragilidades, que entenderam como consagrados terem feito essa escolha como a melhor forma de agradar a Deus. Que nossas orações sejam constantes por eles, mas não apenas nossas orações, mas também nossa disponibilidade em ajudar e em cooperar, em colaborar, de forma somos capazes de anunciar e viver com mais eficácia o Evangelho e a sermos igreja em saída, celebrar a vida. Jesus, ungido do Pai, dai a força necessária para que nossos pastores acompanhem o povo que lhes foi confiado e sejam dóceis junto a nós, pois o consideramos nossos guias, incentivadores e testemunhas, e nós nos comprometemos a cuidar deles, partilhar de sua caminhada e colaborar com sua vocação sacerdotal. Enfim, Senhor Jesus, que não faltem novas comprometidas vocações sacerdotais, principalmente aquelas conscientes da missão evangelizadora, além de nossas fronteiras. Amém. Unidos a todos os ministros ordenados, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine para que nossa vida seja missão e para que sejamos atentos às necessidades dos ministros ordenados que anunciam a tantas coisas e se empenham em anunciar o Evangelho, a administrar os sacramentos e a organizar a comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos terminar esta novena com o nosso hino das Santas Missões aqui da nossa paróquia. Ide também vós para minha vinha. Ide também vós para minha vinha, povo de Deus em missão, vivendo a comunhão, uma igreja em saída. Ide também vós para minha vinha, povo de Deus em missão, vivendo a comunhão, uma igreja
A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou.